Começamos nossa história com alguém dizendo que os alunos, depois de estudarem por tanto tempo, aprenderam a parte teórica sobre o sistema de profissões daquele lugar. Pode-se ver claramente um estranho círculo de transmutação brilhando em verde, e o homem à frente grita que hoje é o dia em que suas profissões serão escolhidas e determinadas. Esse é o diretor da primeira academia Shai, conhecido como Luian. Esse ancião afirma que não quer tomar muito tempo e apenas espera que eles se tornem como seus veteranos e se tornem um dos pilares da raça humana. Vemos que todos estão tensos com a situação, como se a própria atmosfera estivesse pesada. E entre eles, vemos nosso protagonista, Lin Moyu, que é um reencarnado que chegou a este mundo anos atrás. É descrito que este é um lugar com um estilo típico de jogo RPG, com masmorras e áreas secretas. Após a seleção de profissão, eles podem ganhar experiência e subir de nível matando criaturas nesses locais. Após inúmeros esforços de sábios humanos, conseguiram criar uma sociedade estável por todo este mundo. E, claro, as profissões mais populares são as de combate, seguidas pelas profissões de suporte, que são divididas em 4 categorias de raridade. No fim, mesmo com toda a população da cidade, ninguém conseguiu uma profissão lendária nos últimos 10 anos. Logo, o anunciador declara que o círculo de transmutação foi ativado para ser usado, e um amigo do protagonista se aproxima perguntando qual profissão ele quer receber. Esse loiro diz que quer ser um cavaleiro, afinal, poderá proteger todas as garotas e até ajudar o protagonista com um escudo. Mas outros se aproximam dizendo para ele não falar com aquele idiota, porque ele é do tipo que não conversa com ninguém e não tem nenhum tipo de potencial. No entanto, o amigo prontamente responde que o protagonista apenas não fala porque não gosta de desperdiçar palavras. No fim, vemos então o apresentador saudando o mestre de formação de nível 52, dizendo que se desculpa por incomodá-lo. O garoto observa isso e fica chocado ao perceber que há uma profissão de suporte extremamente rara diante dele. O homem barbudo diz que chamará os nomes e eles devem entrar no círculo de transformação. O primeiro será chamado Suda. A classe escolhida foi a de agricultor. Para esse homem presente no local, desesperado, o adolescente não acredita que conseguiu uma classe de subsistência tão inútil. Todos ao redor dizem que não é uma profissão ruim, mas que poderia ter sido melhor. No fim, outro garoto é chamado e recebe a classe de chefe, dizendo que está satisfeito porque herdou essa habilidade de seu pai, que tem a mesma profissão. O ancião declara que os estudantes são bastante comuns e comenta que uma profissão rara poderia aparecer. Com um sorriso, o velho diz que seria interessante se uma classe de combate de alto nível aparecesse, o que só ocorre 2 vezes por ano. Vemos que a próxima é Kaku, que diz que não ficará para trás do protagonista e mostrará que é uma verdadeira gênia. Em seus pensamentos, ela declara que os dois são considerados os maiores gênios desta academia, mas o garoto sempre esteve acima dela, embora ela não vá desistir. O ancião, ao observá-la, percebe que ela tem um enorme potencial latente em suas veias. Stu, o homem barbudo, pergunta o que está sendo dito, ao que respondem que a força mental dela é extraordinária, e por isso ela pode despertar uma classe de maga. Ao entrar no círculo, é visível que uma chama começa a surgir com um tom avermelhado e enormes explosões começam a acontecer no céu. Ali, todos percebem que é o surgimento de uma profissão rara. A classe de combate atribuída a ela é a de maga elemental. Todos ali gritam que ela é realmente incrível por conseguir algo desse nível, dizendo que sua reputação é, de fato, merecida. O ancião declara que a jovem tem grande talento, pedindo então que ela demonstre respeito, curvando-se diante de seu veterano. As garotas ao redor dizem que ela foi excelente em tudo e até acreditam que desta vez ela poderá superar aquele irritante Lin Moyu. Mas a garota, ao ouvir isso, se surpreende e pensa sobre o protagonista, que é o próximo a ser chamado para a seleção de classe. Nesse lugar tão importante, com um tom sombrio, ela observa enquanto esboça um leve sorriso, acreditando que ele não terá muito potencial. O ancião declara que o garoto não tem nada de especial, o que talvez se deva ao seu comportamento simples. No entanto, o garoto é considerado o gênio número 1 da academia, o que faz o ancião dizer que isso
não tem nada a ver com a escolha da classe. Mas o homem barbudo se pergunta se o protagonista realmente conseguirá obter uma profissão rara. De repente, ao entrar no círculo, vemos que uma tempestade massiva de poder irrompe naquele lugar. As nuvens começam a se tornar pesadas, e todos ali percebem que aquilo é uma visão extraordinária, já que nem mesmo as previsões meteorológicas haviam previsto isso. O homem questiona o que está acontecendo naquele exato momento, pois nunca viu nada igual. O ancião afirma que essa é uma visão de algo muito maior que está prestes a acontecer. O diretor, sentindo uma pressão extrema, diz que é completamente aterrorizante e se pergunta se será outra rara profissão de combate ou mesmo de suporte. A garota, por outro lado, pensa que não pode perder para o protagonista e diz que essa visão é muito maior do que a que ela teve ao receber sua profissão. Um dos alunos, de repente, nota algo escuro vindo das nuvens naquele lugar e podemos ver vários olhos surgindo em meio à tempestade, como se fosse o presságio de um exército. À medida que as nuvens se dissipam, fica claramente visível que mortos-vivos começaram a aparecer nesse lugar que deveria ser seguro. Uma pessoa chega a cair para trás dizendo que aquelas nuvens são uma visão do fim do mundo, pois estão cheias de mortos-vivos. E podemos ver claramente que um grupo inteiro deles apareceu na visão do nosso protagonista, que acaba de receber essa poderosa classe. A garota sabe que é apenas uma visão, mas não tem certeza se conseguiria lutar contra algo daquele nível. As almas se assentam calmamente no corpo do nosso garoto enquanto um assobio ecoa pela área, e assim é descrito que sua classe de combate é a de necromante, única e secreta. O garoto observa isso, percebendo que ele é o único necromante em todo o mundo neste exato momento. Mesmo que venha a morrer, nenhuma nova geração surgirá com o mesmo talento que o dele. As pessoas começam a comentar, dizendo que ele é uma pessoa incrível, enquanto outros sentem inveja. Um dos homens diz que profissões secretas são apenas raras, mas não necessariamente boas. E um dos adolescentes zomba, dizendo como combina bem com a personalidade dele. Nosso garoto permanece calmo, afirmando que essa profissão exclusiva é muito melhor do que ele havia imaginado. Subitamente, o ancião se aproxima de Lin, pedindo que espere um momento. O jovem mostra respeito ao inclinar a cabeça e pergunta o que seu veterano deseja. O homem diz que nunca viu uma profissão única antes. Por esse motivo, pede para ele demonstrar suas habilidades, ao que o jovem concorda. Ao analisá-las, percebe que possui a habilidade de invocar um guerreiro esqueleto de nível 1, classificado como ferro negro, a menor classificação. O jovem pensa que seu poder espiritual é mais forte e poderia ser comparado ao de um mago, mas sua habilidade é semelhante à dos invocadores. E então ele usa seu poder. Surge diante dele um guerreiro esqueleto de ferro negro, com apenas 15 pontos de estatísticas. Todos ficam chocados ao ver que ele conseguiu invocar um monstro desse tipo a partir das nuvens negras. De repente, a maga realiza um pequeno ataque contra o servo do protagonista com um único golpe para testá-lo. O guerreiro esqueleto entra em modo de ataque, afirmando que contra-atacará em 10 segundos, caso não seja impedido por seu mestre. E o garoto prontamente ordena que seu servo mantenha a posição. A maga acha isso muito interessante. Ela é uma profissional de nível 52, e mesmo assim a invocação permanece hostil a ela, afirmando que à medida que o nível do protagonista aumentar, ela se tornará ainda mais forte. O ancião agradece prontamente pela bela demonstração, esperando que o jovem cresça ainda mais com o tempo. Logo, o garoto começa a caminhar ao lado de sua invocação, que o escolta naquele exato momento. O loiro se aproxima dizendo isso é muito legal, e pergunta se pode tocá-lo. Ao fazer isso, pergunta se seu poderoso esqueleto é dito como sendo mais forte que ele, surpreendendo o amigo com tal afirmação. Logo depois, ele é chamado para ser o próximo e então diz que vai conseguir sua profissão e voltar para falar com ele. O sistema explica que o espaço é um de 10, e o jovem percebe que pode invocá-lo sem usar energia dessa forma. E ao subir de nível, poderá armazenar ainda mais do que antes. Mas então ele se torna um pouco pensativo ao considerar essa possibilidade, pois quando recebeu sua profissão, foi capaz de ver um verdadeiro necromante,
e um dia ele também será capaz de matar dragões. Em apenas alguns segundos usando seu exército, o loiro se aproxima novamente, dizendo que se tornou um cavaleiro e que, a partir de agora, será seu escudo. Então, se alguém quiser matá-lo, terá que passar pelo cadáver do nosso protagonista. O amigo prontamente diz que ele falou depois de tanto tempo e admite que fez isso de propósito, só para ver se ele estava prestando atenção às suas palavras. O apresentador deixa claro que as profissões não importam, que todos terão uma chance na academia se melhorarem e provarem seu valor, e por isso deseja-lhes boa sorte. Lin Moyu pensa que as masmorras para iniciantes têm monstros do nível 1 ao 8 e não são muito difíceis, sendo as mais seguras em comparação ao mundo exterior. De repente, Su se aproxima dizendo que quer competir com ele para comparar os resultados do exame, ao que o jovem prontamente concorda. O garoto passa por ela enquanto ela diz que está decidido, declarando que não perderá para ele, pois mesmo que tenha perdido hoje, não desistirá. Vemos a casa do protagonista, onde ele observa uma foto em sua estante. Ele diz à avó que conseguiu uma profissão e que é super rara. Também pede à irmã que espere por ele, já que ela também entrará na academia Cia Jig no futuro. De repente, alguém bate à porta, chamando sua atenção. Ao abrir, ele percebe que é o diretor Lu, que veio lhe entregar alguns suprimentos. Esse homem diz que no ano passado, na cidade de Sihai, apenas a irmã mais velha do protagonista foi aceita na academia Sujig. Ele prometeu a ela que cuidaria do irmão antes que ela partisse para aquela academia. Nosso protagonista agradece prontamente, e o homem se despede dizendo que amanhã o jovem fará um teste na masmorra e que deve dormir bem. De repente, a meia-noite chega e a tela do sistema começa a carregar, assustando o garoto. É dito que o anfitrião despertou a profissão de necromante e cumpriu os pré-requisitos para despertar o talento único de nível divino, compreensão e transferência de dano. É então explicado que essa habilidade transfere todo o dano recebido pelo mago para suas invocações e os efeitos de todas as habilidades são multiplicados por 5. O garoto prontamente invoca seu guerreiro esqueleto para ver como está. Ao observá-lo, percebe que seus atributos estão claramente 6 vezes maiores do que antes. Diante de toda essa situação, ele declara que com essa habilidade pode se tornar invencível nesse novo mundo. No dia seguinte, vemos que o garoto já chegou ao portal da masmorra e seu amigo pergunta se ele quer formar uma equipe. Quando ele responde que não, o jovem começa a gritar, chamando-o de idiota por menosprezá-lo. Mas Lin apenas responde que é porque a velocidade diminui em grupo. A garota diz que ele está certo, afinal a experiência é dividida igualmente, e que ir com alguém que ajuda é a melhor forma de subir de nível. O homem explica que Su, Lin Moyu e as outras profissões de combate podem levar suporte para a masmorra, e o resto pode formar equipes entre si. É dito que a garota possui uma habilidade realmente extraordinária, mas ninguém conhece o potencial do nosso protagonista, então terão que pedir ajuda. As outras pessoas assistindo começam a tremer porque têm medo dos mortos-vivos e não querem fazer equipe com o nosso protagonista. O garoto então diz que também está mirando a academia Kia Jing e fará esse teste sozinho do mesmo jeito. O diretor prontamente demonstra preocupação, dizendo que é muito difícil entrar naquele lugar e que a irmã dele teve que atingir o nível 16 apenas para ter uma chance. É difícil imaginar que ele chegará ao nível 12 em apenas uma semana, além dos outros requisitos que serão revelados no final e que ninguém conhece com certeza. No entanto, o jovem diz estar confiante, o que faz o diretor aceitar a situação, já que como o protagonista tem uma profissão secreta, isso pode funcionar. A garota diz que vão competir para ver quem é mais rápido e que tomará o silêncio dele como um sim. Nosso jovem, por outro lado, apenas coça a cabeça, pensando que ela é realmente competitiva. Logo ele se aproxima do portal, já se preparando para realizar tal feito. Assim que entra, pensa que usou 10 de seus pontos para invocar um esqueleto, e após meditar recuperou 40 pontos, então invocará 4 guerreiros. Com isso, o jovem estende seu cajado à frente, comandando-os a avançar, dando a ordem final de que devem encontrar e matar todos os monstros que aparecerem diante deles. Os esqueletos são rápidos e conseguem eliminar as criaturas com extrema facilidade.
O garoto pensa que cada monstro aumenta sua experiência em 1%. Então eliminar 100 já será suficiente para subir de nível. Como os esqueletos dão a ele toda a experiência, é realmente produtivo. Após meia hora, ele já consegue subir de nível de maneira impressionante, e todos os seus atributos aumentam igualmente. O garoto prontamente diz que agora invocará guerreiros de nível 2, pensando que os atributos aumentaram ainda mais. E isso é apenas o começo de sua história. As criaturas são extremamente poderosas e conseguem eliminar os monstros com enorme facilidade. Nosso garoto, por outro lado, percebe uma função extra. O caminho dos guerreiros esqueleto cria um mapa para ele. No entanto, alguns monstros acabam escapando, então é um bom momento para testar sua nova habilidade ativa. Ele então usa a chama da alma em um dos gatos que o observava. Como sua habilidade é amplificada 5 vezes, mesmo uma criatura como essa acaba virando cinzas devido ao ataque espiritual, que ignora a defesa física e mágica. Com o impulso do talento de necromante, é importante dizer que essa profissão provavelmente é mais forte do que as lendárias. Assim, ele sobe de nível novamente, e com um sorriso confiante, nosso jovem olha para frente e invoca mais guerreiros esqueletos para ajudá-lo. O sistema continua notificando cada criatura morta e a experiência obtida. É dito que a duração da masmorra é de 12 horas, e em 4 horas ele já chegou ao nível 4. Se continuar assim, atingirá o nível 8, onde poderá entrar nos subúrbios de Caiu. Vemos o lado de fora, onde o pai da garota conversa com o diretor sobre o progresso da filha. O homem diz que apenas cuidou dela, já que ela se esforça muito e é muito inteligente. Além disso, ela obteve uma profissão extremamente rara. Mas o pai está preocupado, pois não pode perder a primeira masmorra da filha. Os veteranos têm profissões raras e só chegaram ao nível 5 nessa jornada. O diretor, por outro lado, diz que será possível prever a velocidade de progresso julgando como eles entraram mais cedo. É dito que há uma contagem regressiva dentro da masmorra, e após 12 horas será possível ver o quão fortes eles se tornaram. Esse homem ouviu falar sobre uma profissão secreta que surgiu, e é dito que sim, é o irmão de Lin Mo, e ele afirma que garantirá que a garota permaneça sob sua proteção. Voltamos então para dentro da masmorra, onde vemos uma névoa se espalhando pelo ar. O sistema informa que um urso de nível 7 foi eliminado, e o protagonista percebe que seus esqueletos podem ficar a até 500 metros de distância dele. Quase 7 horas se passaram, e ele ainda não viu nenhum monstro de nível 8. Ele quer saber como os outros estão se saindo nessa situação. Ao avançar mais, observa o local com calma, até que de repente algo avança em sua direção, chamando sua atenção com extrema tensão. Assim que é atingido, sua habilidade passiva de transferência de dano é ativada, fazendo com que ele saia ileso. Essa criatura é uma árvore chicote de nível 8, e atacará qualquer ser vivo que passar por perto. Nosso protagonista prontamente percebe que esse é o monstro da masmorra e afirma que, com seus próprios atributos e os dos guerreiros, não haverá problema em eliminá-la. Assim, o primeiro esqueleto avança e ataca o tronco da criatura gigantesca com um único golpe. Mas então ele percebe que ela não morreu com um único golpe, como os anteriores. Ele nota que são necessários 4 ataques para eliminar um monstro de nível 8, e que isso reduzirá muito sua velocidade de progresso. No entanto, ao final, há 100 dessas criaturas, então será nada menos que um santuário de experiência. Assim, todos os mortos-vivos avançam para eliminar as árvores e ganhar experiência para seu mestre. Com um único golpe, vemos o esqueleto destruir completamente a árvore, e várias notificações aparecem na tela do nosso protagonista. Depois de um tempo, vemos alguém saindo do portal, assustando todos ali, pois é necessário derrotar os monstros de nível 8 para alcançar a saída. Mas ao sair, nosso protagonista diz que matou todos os monstros lá dentro, por isso, decidiu sair do lugar. O ancião percebe que ele alcançou o nível 7 em apenas 10 horas. O garoto diz que não havia muitos monstros e que gostaria, pelo menos, de ir até os subúrbios de Sihai. Essa é a primeira vez que o velho ouve falar de alguém que matou tudo naquela masmorra em tão pouco tempo e se pergunta se isso pode ser uma habilidade do necromante. Como recompensa,
O velho diz que permitirá que ele providencie um certificado de viagem e que pode descansar e esperar pelos outros alunos, pois tudo será organizado. Os executivos logo notam que o garoto saiu de lá sem nenhum companheiro e em muito menos tempo do que o esperado. Então o diretor explica que ele é Lin Moyu e atravessou a masmorra de nível fácil matando todos os monstros de nível 8 da área. Como esperado de uma profissão secreta, essa classe pode facilmente estar entre as lendárias do continente e provavelmente alcançará níveis ainda mais altos. O diretor diz que esse garoto tem um futuro brilhante e que, se ele entrar na academia sim, eles terão dor de cabeça, e que a CXUI provavelmente será impactada. O velho prontamente diz que os resultados naquele lugar nunca mudam, e que a garota está em segundo lugar há 2 anos, surpreendendo o ancião, que não sabia disso. Nosso garoto está meditando e pensa que, até agora, o número de guerreiros esqueletos já chegou a 24 de um total de 70, então ele deve usar o tempo durante a meditação. Vemos outra pessoa saindo. É Saku, que diz que não ficará para trás do protagonista e pergunta onde ele está naquele momento. Então ela percebe que ele já deixou o lugar e questiona como isso é possível, ficando surpresa ao ver que ele já está no nível 7 em tão pouco tempo, superando-a novamente. Vemos o pai dela chamando-a, e ela se pergunta por que ele está ali, embora sua mente permaneça